Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos juntos mais uma manhã e quero de antemão parabenizar todas as mães da igreja pelo seu dia. Parabéns às futuras mamães também, que o Senhor as proteja e dê paz, sabedoria dos céus, né? E o meu muito obrigado à minha mãe, né, por esse dia. Agora eu convido você a nos unirmos em oração para dar graças ao Senhor pelo dom da vida. Que possamos aquietar nossos corações, meditar na palavra, que nosso pensamento e coração estejam elevados ao Senhor. Vamos orar. Deus, ó Pai, graças te damos por estarmos reunidos neste momento como igreja para meditarmos na sua palavra, aprendermos a conhecer mais do teu amor, do teu perdão, a nossa felicidade, o nosso contentamento, a certeza de que pelo teu Filho amado Jesus Cristo estamos reconciliados a ti, Deus. E tudo isso por tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Te pedimos, Pai, abra a nossa mente para que possamos entender essa lição, né? E colocar em prática em nosso dia a dia. Deus de amor, de misericórdia, esteja sempre conosco para nos proteger, acompanhar, para nos guiar e nos abençoar. Nos dê a paz, a saúde. Amém. É essa oração que eu faço. Dando seguimento aos estudos deste trimestre, chegamos à lição número 6, onde aprendemos sobre a vida de Paulo. Chegamos à doutrina da justificação pela fé. A justificação, amados, tem dois lados. De um lado, importa no perdão, na remissão e na não imputação de todos os pecados. A reconciliação com Deus e o fim da sua inimizade e ira. Do outro lado, importa na concessão da condição espiritual de justo, com o direito a todas as bênçãos prometidas aos justos, pensamento este que Paulo amplia ao ligar a justificação com a adoção dos crentes como filhos e herdeiros de Deus, mediante o dom do Espírito Santo em que são selados por Deus como propriedade sua quando creem. A doutrina da justificação pela fé não é criada por homem, seja Paulo, seja Lutero. Ela é bíblica. Existem diferenças fundamentais sobre a justificação, que de um lado diz que o homem é justificado pela fé, é o que nós protestantes cremos. E o outro que diz que o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Além de crer, podemos chamar a justificação que vem pela fé de absolvição. Ou seja, é o que vamos tratar no estudo de hoje, cuja foto nos mostra aparentemente um tribunal, né, juntamente com o martelo, e esse martelo é de um juiz, né? E o tema principal da nossa lição, né, culpado ou inocente, né, é a nossa lição 6. E ela tem como base textos bíblicos que estão em Romanos, capítulo 3, verso 21, Romanos, capítulo 5, dos versos 1 a 9, e Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Romanos também, capítulo 3, versos 21 a 24. Eu vou ler primeiramente Romanos, capítulo 3, versos 21 a 24, que diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versos 1 a 9, a Bíblia nos fala: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. No verso 9, final, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Outro texto que fala também sobre a justificação, e é também texto bíblico da nossa lição, é Romanos capítulo 8, nos versos 28 a 30, que a Bíblia nos fala: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele. É bíblica. E não se baseia apenas em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz: porque não envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé, cujo esse texto trouxe à luz o angustiado coração do monge que buscava a salvação. Nós já lemos em Romanos capítulo 3, versos 21 e 24, Romanos capítulo 5, do 1 a 9, Romanos 8, versículo 28 a 30. Mas também podemos vê-la, a justificação no caso, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Há também passagens na Bíblia que falam sobre a justificação. Gálatas capítulo 2, verso 16 e Gálatas capítulo 3, verso 24. Paulo já expressara na sinagoga de Antioquia da Psídia, Atos capítulo 13, verso 39, que diz o seguinte: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Essa é a diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos de um lado e o catolicismo de outro. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus? Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui não são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero. Diferentemente da igreja de Roma, que afirma seu papel como ministradora da salvação. Começamos agora o primeiro tópico, onde o autor define o que é justificação. Mas o que é justificação? Vamos definir os termos para evitar confusão. Comecemos, por isso, uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é o ato de justificar. O termo hebraico é tzadak, que significa tornar reto. No grego, o termo correspondente é dikaiô, como um sentido mais jurídico, absolver, declarar inocente, o oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato
de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absorvido. A doutrina da justificação trata de questões como um pecador diante de Deus é condenado por seus pecados, pode ser declarado inocente. Somos pecadores, conforme o texto fala em Romanos capítulo 3, verso 23. E estamos também condenados, conforme o texto Romanos capítulo 6, verso 23. A questão de somos pecadores, lá em Romanos capítulo 3, 23, fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quanto ao texto de Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia nos fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, sabemos disso. Como obter a salvação? No tópico 2, o autor nos fala sobre a explicação que a teologia nos dá. Né? A teologia explica. A teologia não é para complicar, mas para esclarecer. Então, esclareçamos o significado deste conceito pela teologia. É o ato de Deus que redime o pecado de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos voltar a essa definição e relê-la outras vezes, mas vamos ver agora sobre que passagens bíblicas ela foi construída e oportuna a leitura de Romanos. Romanos capítulo 3, versos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Verso 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 4, versos 5 e 8 também fala. Romanos capítulo 5 e 18, verso 18, diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. No primeiro texto, lá em Romanos capítulo 3, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, no verso 24, como já lemos, por meio da fé, no verso 25. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos, verso 25. Deus é o agente, ele propôs, por sua graça, por sua paciência. Ele é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. Já no segundo texto, há uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor, mas é dever. O trabalhador merece, mas Deus nos justifica pelo nosso mérito. Mas se temos fé em Jesus, podemos citar Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Conforme já li acima, Romanos capítulo 5, verso 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus, conforme Tito, capítulo 3, verso 7, a qual nos fala:
para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente, principalmente em Romanos capítulo 4, nos versos 5 a 8. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Termina no versículo 8. Vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar pecados, né? No tópico 3, o autor nos mostra 3 figuras: um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal, e é mesmo, a linguagem é de tribunal. As figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na Bíblia. Há um juiz, Gênesis capítulo 18, versos 25, que diz: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Salmo capítulo 7, verso 11 fala também: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ele julga mesmo. Isaías capítulo 5, verso 16, a Bíblia nos mostra: porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías capítulo 10, verso 22 também: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. A vida de Cristo, expressão máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo, conforme Atos capítulo 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Há um tribunal diante do qual todos nós comparecemos. Romanos capítulo 14, versos de 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, também nos fala sobre esse tribunal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aparece também a figura do réu. E esse réu somos nós, como pecadores que somos. Vejamos a leitura em 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. Romanos capítulo 3, verso 23 também fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 também fala sobre o réu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o quadro, amados. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz,
e um dia prestaremos conta a Ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, justifica, pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus. Chegando ao quarto tópico, o autor enumera 3 efeitos quanto à justificação. Quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como me salvar? Vejamos o texto em Romanos, capítulo 8, nos versos 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu, conforme Romanos capítulo 9, versos 31 e 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi feita pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos capítulo 9, verso 30, Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4, é fácil ser justificado. Em Romanos 10, verso 8 a 11. O segundo efeito que a justificação nos dá é a paz. O segundo é nos dar a paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. E o texto de Romanos capítulo 5, verso 1 fala: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Essa paz é mais que tranquilidade emocional, é a certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Romanos 5, de versos 1 ao 11. O terceiro efeito causado pela justificação é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar: então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Nós já lemos isso em Romanos capítulo 5. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Isaías capítulo 53, dos versos 4 a 11, mostra isso. E a Bíblia nos mostra também. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o último versículo 11 nos fala: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Um justificado sabe quanto a absolvação da condenação do pecado custou. Para ele, nada, mas para Deus, muito. Custou a vida de seu único filho, conforme João 3,16. Isaías 64, verso 16, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A expressão trapos de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como absorventes íntimos. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora, não podendo nos salvar, nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária. Mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal, que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Eu vou repetir. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo, Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos, capítulo 1, deveria estar sempre presente em nossa mente, não como um instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7, 25, parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para pensar em agir, o autor destaca 3 pontos. O primeiro deles é, em primeiro lugar, a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. João, capítulo 3, verso 30. Aqui tem uma pequena falha de impressão. Aqui é João 3, verso 27. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. O segundo ponto a destacar é que Deus justifica, Ele absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João capítulo 6, versos 28 a 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus. Olha que interessante no verso 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus, amados. O terceiro ponto para pensar e agir destaca que quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito. Não importa o que tenha feito. Foi justificado. Consagre o seu presente e consagre o seu futuro a Jesus. Lição importante, eu quero agradecer a oportunidade. Nós tenhamos uma semana abençoada. E mais uma vez, parabéns a todas as mães.
Que Deus possa abençoá-las tremendamente nesse dia, né? Seus familiares, né? E que nós tenhamos uma semana abençoada. E até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.